10 anos da clínica, 10 anos de um relacionamento, mais de 10 anos, mas a clínica simboliza 10 anos de um relacionamento pessoal, com toda a sua história envolvida e com a história do paciente que fica aqui, você tentando entender a história do paciente também. Eu quero que venham aqui e sintam o que é sentar na frente de um médico que está disposto a se doar para cuidar de você. Ele quer ficar bem e eu quero ajudar a ficar bem. E quando eu falo sou eu, minha equipe cirúrgica, minha equipe de fisioterapeuta, temos em comum isso. Eu falo para o paciente: você quer me ver feliz? Faça a tua parte. Seja disciplinado na fisioterapia, que é uma parte se alimenta bem, descansa bem, porque aí eu vou ver teu joelho recuperar a função como eu gostaria e meu trabalho vai ganhar destaque. E se você não fizer, você sabe que há 25 anos atrás eu estava vivendo o lado oposto do que eu estou vivendo hoje. Eu estava me despedindo das minhas raízes, do meu país, para enfrentar uma aventura que era visto no Brasil. Ironia do destino, o jogo eu tinha 17. O jogo com 1 ano a menos está me proporcionando os sentimentos parecidos, com os objetivos parecidos, eu na medicina e ele no esporte. E acho que tem a ver muito com o que aconteceu com a história do meu pai. Meu pai não gostava do futebol. Achava que o futebol, pelo ambiente, pelas pessoas que frequentavam e pelos riscos, não era o ambiente ideal para mim. E falava que enquanto eu não fizesse 18 anos, ele que tomava a decisão por mim. E ele alegava o seguinte: ele falava assim: você vai machucar teu joelho e você vai ficar analfabeto, porque sem joelho você não vai ser jogador e não estudou nada, não vai ser ninguém. Porque a fama que corria num povo pequeno e no interior do Paraguai como um todo é que quando machucava o joelho acabava a carreira. E normalmente perguntava: cadê o João? Ixi, está largado lá, só na manguaça, porque ficou sem joelho. Então, para não ficar triste de ver meus amigos profissionalizarem, eu falava para meu pai que eu precisava sair, porque se ele não ia me apoiar no futebol, eu não queria morar mais lá. O destino quis que eu fosse estudar em Belém do Pará, e me formei médico lá. E enquanto estudava, a ideia... E aconteceu uma outra coisa muito importante também lá em Belém do Pará. Sim. Acho que minha meia naranja, como falei quando eu estava lá, conheci a minha mulher, que sem dúvida foi o meu pilar. Tá? Continua sendo, né? Graças a Deus. Mas dentro da medicina em si, a minha fama era também de bom aluno, porque eu enxergava o estudo como uma arma, para ninguém me enxergar como um bombeiro. Então eu sempre fui estudioso. Aos 45 do segundo tempo, quando eu me formei e eu fui prestar marcar a prova de residência, eu marquei ortopedia. Porque dentro da medicina, a única área que lidava mais com o esporte naquele momento era a ortopedia. E eu ainda tinha dentro de mim o sonho de ser atleta. Sim. Quando entrei na ortopedia, eu já sabia que ia ser joelheiro. A lesão mais temida no esporte era o tal do joelho. A principal ferramenta de trabalho no futebol. Me formei e quando terminei, escolhi ser especialista em joelho, me lembrando muito dessa frase do meu pai. E com o intuito, de repente, de querer tirar esse slogan daquele jovem que ouve do pai que sem joelho acaba querendo renovar esse sonho desses atletas. E eu fico muito feliz, porque se não realicei meu sonho de ser jogador, graças à ortopedia, à medicina, hoje tenho o privilégio de ajudar esses sonhadores ou esses atletas profissionais a recuperarem seus movimentos, a recuperarem a função do seu joelho e continuarem atrás dos seus sonhos. Sim. E o Palmeiras foi muito importante também,
porque o Palmeiras foi o time que me abriu as portas quando não era ninguém também. Comecei pelas categorias de base, até ser médico também do Palmeiras B. E em determinado momento, houve uma proposta para ir para o Corinthians. Eu trabalhei muito tempo, você sabe, com Osmar de Oliveira. Eu estava sentado, ele e o representante do Corinthians. E o Osmar queria que eu fosse para o Corinthians. E eles me ofereceram, talvez, o triplo do que eu ganhava no Palmeiras, para satisfazer a vontade do Dr. Osmar. E eu, pela lealdade, e porque o Palmeiras me abriu as portas quando não era ninguém, eu fui fiel e segurei. E porque já me consideravam palmeirense também. E não é nada contra o Corinthians. Eu também tenho paciente que vem de lá. E quando esse paciente vem, eu acabo torcendo pelo Corinthians por causa do paciente em si. Mas o Palmeiras, para mim, era meu ponto de referência para um paraguaio perdido em São Paulo. Uhum. E eu tenho muito orgulho de dizer que sou palmeirense. Sim. Eu tenho uma lembrancinha. Falei que era uma parafernália. Não chega a ser uma parafernália de jeito nenhum. Mas... Olha. Gema. Olha do joelho. Poxa. Vou deixar aqui. Pode. Oh, obrigado. Você sabe que... pode falar. Eu tenho que abrir um parêntese para te dizer quanto você foi importante nesses 10 anos também. Porque eu tive o privilégio de cuidar do teu joelho. Você me contou a tua história de cirurgias. As duas. Sim. Pelo carinho, amizade, respeito que a gente criou, eu te dei de presente essa camiseta. Sim. E te dizendo que era um mimo e que quando você usasse, você ia ser protegido. E você já viu por fotos que eu corri? Sim, mas você disse uma frase, quando você voltou, num dos retornos, depois que te dei o presente, você me disse assim, olha, essa camiseta tem uma propriedade terapêutica. E falou, a dor que eu sentia no joelho acabou desde que passei a usar. E eu uso essa frase com todo o meu paciente. Eu, depois de já estar no circuito e trabalhando em clínicas, eu decidi partir para a carreira solo. Eu sempre enxerguei o paciente de joelho de elite, vamos dizer assim, porque normalmente um atleta que usa o joelho, como eu te disse, como ferramenta, e que quando a ferramenta não funciona, ele sai do seu hábito. Sim. Então ele não procura uma doença, a doença aparece e ele precisa resolver a doença para voltar para seu hábito. E eu queria ter um espaço onde ele pudesse se sentir acolhido, desde o momento da marcação da consulta até o desfecho final do seu tratamento. E para isso tinha que ter um espaço que tivesse as condições mínimas para eu examinar, avaliar, conversar, porque com o tempo eu aprendi que não é só um joelho. Esse joelho tem um ser humano e tem uma história por trás do que isso. Então eu decidi criar o Gênua para ter um espaço exclusivo para as patologias do joelho. E aí eu precisava escolher um nome para a clínica. Aí fui procurar em outras línguas. Então, Gênua é joelho no latim. E a maioria dos termos de joelho derivam da palavra Gênua. E foi assim que surgiu o Gênua. Eu tenho informações que quando surgiu, chegava o paciente, era tudo uma ficha na ponta com a caneta e papel, né? Sim. Isso aqui foi uma ideia já no meio do percurso, vamos dizer assim, enquanto eu era cirurgião de joelho, que eu decidi documentar cada cirurgia. Então aqui começa em junho e dá para ver que é 4 de junho de 2008. Aí fala o nome do paciente, coincidentemente nesses dias ele veio aqui. O mesmo. Aqui você pode ver que em cada folha tem uma série de etiquetas, aqui até tipo de cirurgia, hospital e a clínica que está vinculado ao paciente. Então em cada uma tem mais ou menos umas 8 a 10 etiquetas. Este caderno começou em
2008 e continuamos. Aí vai. Feliz 2014. Chegou em 2014. Daqui em diante é tudo já com o logo do Gênero nas etiquetas. Aí a gente vai, ele vai até dezembro de 2018. 2018. Olha, 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. E este terceiro é mais recente, mas acaba esse... Feliz 2019. Sempre também Deus no comando e a sorte que vem com a gente. A sorte, sim. E aí vamos de novo. E a gente está até os dias atuais. Ano que vem vai ter caderno novo, tá? Sim, no seu álbum de figurinhas. No meu álbum de figurinhas, esses dias veio o Leandro e me disse: você me operou? Que quando foi? Não lembro, foi lá atrás. Aí eu falei: peraí, vou pegar meu caderno, vamos ver. Você lembra mais ou menos do ano? Foi em 2008. Ele falou. Peguei o caderno, era a primeira figurinha. Foi muito legal esse sentimento. Mas aqui tem muito conhecimento, tem muita experiência e tem muitas histórias. Eu falo que cada joelho tem um código de barra. E as histórias não se repetem. E todas essas histórias estão documentadas aqui. E quando teve uma história especial, que eu acho que vale a pena contar. Eu tinha operado um dos primeiros nessa época, 2008. E depois de uns 8 anos, mais ou menos 2016, 2017, me procura. Eu não identifiquei, não liguei o nome com a figura do paciente e tal. Aí ele me contou que torceu o joelho, jogou futebol, toda aquela história peculiar de quem machuca o joelho. E eu fiz o diagnóstico que rompeu a LCA e que ia precisar operar. E aí eu contei qual era a técnica do momento, os princípios, a estratégia. E ele olhou e falou assim: pô, doutor, me desculpa, você não está lembrando de mim, mas você me operou em 2008. Esse joelho, eu só quero que este fique igual a esse. Se mudou a técnica, não me interessa. E ele se tornou um paciente especial porque ele tem a evolução da medicina em cada joelho. Sim. Porque foram técnicas diferentes com um final feliz. Mas o que às vezes se torna mais difícil é porque o paciente vive de expectativas. Ele quer resolver o problema. Mas a garantia depende de tantas outras coisas que se todo mundo fizer sua parte, no final vai ser premiado. Mas mesmo às vezes, quando a gente faz tudo bem, também não é suficiente para mostrar para a gente que a gente não é um Deus, como muita gente acha que o médico é. Pé no chão. Pé no chão e sinceridade e verdade sempre para o paciente. Porque eu falo que 2 pessoas carregam a verdade: o médico e o paciente. Só que o paciente não estudou medicina. O médico sabe de imediato, pela sua formação ou pelo que ele faz. O paciente vai descobrir essa verdade com o tempo. Mas é um caminho muito longo para isso acontecer. Então tem que ter uma relação de parceria, de confiança muito forte. Ele tem que fazer parte dele também. Tem que fazer parte dele. Isso te diz alguma coisa, né? Sim. Isso aqui, por favor, pode até abrir. Isso te diz alguma coisa? Fica mais. Uau. Isso te diz alguma coisa? Primeiro mostra o que é. 2 empanadas. Olha. Que emoção. Agora ferrou, né? Já fui empanadeiro. Tenho muito orgulho. As empanadas contam-nos a história. Muita gente que me conhece no status de médico, de cirurgião, referenciado talvez na minha área de joelho, mas pouca gente sabe disso aqui, principalmente aqui no Brasil. Vejo de uma família humilde. As empanadas representam muito porque foi o nosso ganha-pão de todo dia. Minha mãe tinha uma lanchonete pequena no interior do Paraguai e ela fazia empanadas. E eu que trazia o dinheiro para casa. E a gente não tinha condições de estudar em colégio privado, estudava em colégio público.
Só que, desculpa, as pessoas de melhor condição na sociedade estudavam num colégio marista no Paraguai, que chama Imaculada Concepção. E eu queria muito estudar. E a única maneira que eu tinha de estudar lá era trabalhando. Então minha mãe arrumou uma possibilidade de eu vender empanadas no recreio para os professores nessa escola. E com a venda disso, íamos juntar dinheiro para poder estudar nessa escola. A empanada fazia tanto sucesso que quando eu saía da sala dos professores e sobrava empanada, tinha alunos perguntando se não tinha para vender. E eu vendia escondida, porque isso não era o combinado, porque tinha a cantina da escola. Sim. Até que um dia, Rúvio, que era o nome do cantineiro lá, da dona da lanchonete da escola, percebeu e me agarrou e me jogou para fora da escola e fui proibido de entrar na escola. Eu não desisti e me tornei um vendedor ambulante na escola. Eu ficava na porta, no portão, na grade. Na saída dos alunos? Não, no recreio eles iam assim. E eu passei a vender empanadas. E eu sabia que muitos dos que estavam estudando aí me referenciavam como empanadeiro. Mas poucos sabiam que eu vendia empanada para virar um aluno mais com eles. Então, eu tenho muito orgulho de contar. Era novo, né? Talvez não tinha ideia da dimensão do que isso representaria, mas com certeza contribuiu muito na minha formação como pessoa. Quando a gente quer, a gente consegue. E estou errado de pensar que isso também te ajudou a enxergar a pessoa como pessoa? Talvez sim, porque somos todos iguais. Eu já operei, como te disse, joelho de um operário, já operei de um presidente, e na hora que eu entro na cirurgia, a anatomia é igual, muda alguma coisa ou outra, mas não é porque este presidente tem um trato e este porque o operário vai ter outro. E talvez, desde cedo, ter convivido com todas as camadas e ter ido ganhando espaço polido, não me faz perder o trato. Porque o que mais importa para mim, e a medicina está muito vinculada com o lado humano. Sua prova de título foi quando nasceu o Diogo? Olha, esse também, não sei, parece que estudou direitinho como você ia direcionar essa entrevista aqui. O Diogo nasce em 2008. É o ano em que eu faço a minha última prova nessa minha jornada acadêmica e obtenho o título de especialista em artroscopia e cirurgia do joelho. E eu falo que o Diogo trouxe essa especialidade para mim. Coincidentemente, a Bárbara, minha segunda filha, nasce em 2014. Eu falo que o Diogo trouxe o joelho e a Bárbara trouxe o gênio. O gênio, nesses 10 anos, cresceu. A gente abriu uma outra unidade na Vila Nova Conceição, que o chefe lá é o Victor, que é meu sócio, e eu falo que ele é cofundador, mas ele é fundador, porque a gente sempre esteve junto em toda essa jornada. E depois a gente abriu um gênio em Assunção, mais para eu poder sentir um pouquinho e ajudar de alguma maneira meu povo. Mas para esse modelo que a gente pratica, é muito difícil querer dar passos grandes. Sim. Porque eu vou sair do conceito e do que eu mais prego aqui. Que é o pessoal. Hoje eu prefiro que meus pacientes se sintam exclusivos. Sim. De poderem ser atendidos e tratados pela nossa equipe, e que a experiência que eles obtêm com a gente seja duradoura e que transmitam para outras gerações e a gente continue aqui proporcionando o mesmo tratamento. Eu já vi pessoas te chamando de diversas formas. No prédio, morávamos Carlos, Dr. Carlos, Dr. Frutos, já ouvi amigos falando Fran, já ouvi pai, né?
carinhosamente, seus filhos. Eu hoje, já há algum tempo, tenho o prazer de te chamar de amigo, e hoje eu saio daqui com uma outra relação. Uma relação de admirador. Muito